boa noite. Hoje nós vamos trazer para você, telespectador, Leonardo Rizzo, que fala no programa Força Empresarial. Fazendo essa reforma, o Brasil dá o pulo, é isso que todo mundo quer, porque não se aguenta mais o trabalhador ficar em fila procurando emprego, Leonardo. E aí? Esse é o primeiro passo. Eu acho que a reforma da Previdência tem que passar porque é uma questão de lógica. Hoje você tem situações que tem mais aposentado que pessoas trabalhando. E isso é insustentável, esse déficit só tende a crescer. Então, fazendo a reforma da Previdência, entrando na reforma política e na fiscal, e se a gente tiver progresso nessas duas, eu acredito que nós teremos crescimentos acima de 4%, 5% ao ano. Você que é um empresário bem-sucedido na área, principalmente dos grandes negócios, você está abrindo mercado fora do país. Você acha que os maiores investidores lá fora estão aguardando essas reformas para investir no Brasil? Sem dúvida. Não é só, eu diria assim, os investidores lá fora, de um modo geral, querem confiança, estabilidade, segurança jurídica, né? Leis claras. E nós temos um embaralhado aí de leis complexas. É muito complicado ser empreendedor no Brasil. Eu acho que facilitando essas linhas aí, sem dúvida nenhuma, o Brasil faz parte do olho do mundo. O Brasil está entre as 10 nações mais ricas do mundo. Então, falar em nações desenvolvidas sem falar do Brasil, ou de potência sem falar do Brasil, é quase que impossível. O que nos falta é só o dever de casa, ser bem feito e fazermos aquilo que temos que fazer. E por que não se faz? Porque a sociedade não cobra, a sociedade é omissa, né? Outro dia a gente viu lá no Congresso o ministro da Fazenda dizendo uma verdade para os parlamentares. Eles questionaram por que não enviaram isso de todas as categorias, nas mesmas situações, coisa e tal. Ele disse, por que vocês não votam, então, o que vocês estão falando? Votam, são vocês que fazem as leis, não é o contrário disso. Então é isso mesmo, eu acho que falta um engajamento popular no sentido de cobrar desses homens públicos que estão lá no Congresso, essa reforma que todos nós precisamos. Agora, você acha que esse é o único caminho que nós temos que percorrer para que essa reforma saia o mais urgente possível e, consequentemente, gere emprego e renda para a população brasileira? Porque quando se abre um comércio, por exemplo, vai abrir um supermercado em São Paulo, em julho já tem fila quilométrica, nego posando na rua para pedir um emprego. E aí, Leonardo? Aí que é normal, nós estamos trabalhando aqui com 14 milhões de desempregados, mês de março teve mais demitidos do que contratados, por causa de todo esse sistema que está aí, essa lei trabalhista totalmente sem sentido, entendeu? Mas foi feita uma reforma. Então, melhorou muito com essa reforma que foi feita, mas mesmo assim ainda temos que avançar, não é o ideal. Temos que acabar com essa desburocratização aí do sistema, né, para se montar uma empresa, a burocratização do município em relação a concessões, licenciamentos. São gargalos que eu acho que têm que serem feitos. Mas o maior gargalo que eu acho da nossa sociedade é não investirmos maciçamente na educação. Só a educação, o investimento maciçamente na educação é que nós vamos ter uma sociedade mais justa. Porque através do conhecimento que as pessoas passam a fazer cobranças. Quando as pessoas não têm conhecimento, às vezes não cobram como deveriam. Na medida que as pessoas têm mais conhecimento, elas passam a cobrar mais os seus direitos. E esse é o caminho. Porque o que a gente vê hoje no Congresso Nacional é uma briga por interesse próprio, e não por interesse da nação, e não por interesse do povo. Quer dizer, as pessoas que foram eleitas nas últimas eleições, ou na última eleição, ela está procurando benefício próprio e não preocupado no desemprego do Brasil. Como é que você explica isso? Fala que quer defender o povo para não fazer as reformas que pode prejudicar o mais pobre e, consequentemente, não se vota. O sistema eleitoral. O sistema eleitoral permite que um candidato a deputado federal de Goiânia possa ter voto em todo o Estado. Como é possível a pessoa ter voto em todo o Estado? É possível, desde que ele monte uma base em cada cidade dessa e gaste para isso. Então, acaba sendo eleito pessoas que você não consegue saber exatamente o que elas querem e podem fazer pela sua nação. Então, o sistema político é um sistema, no meu ver, totalmente defeituoso, cheio de vícios. Haja visto que todo mundo que está nesse processo político aí não tem como se livrar
as coisas são iguais, você vê todos os partidos dizendo que o dinheiro foi declarado legalmente, aprovado, as contas, coisa e tal, foi aí mesmo, mas todos nós sabemos como funciona. Então, esse sistema eleitoral, no meu entender, não é o interessante. O interessante é o distrital, onde o vereador da cidade é eleito pelo seu bairro, por ele ser competente, por as pessoas já o conhecerem. Então, a partir do momento que há uma eleição assim, como foi feito, é complicado. Houve uma certa mudança já nessa eleição anterior, que não houve financiamento de campanha, então foi uma campanha franciscana. Hoje também tem o advento das redes sociais, que desequilibra qualquer eleição. Então, eu acho que tudo isso faz com que as coisas melhorem. E eu sou otimista, eu acho que as coisas têm melhorado. O problema é que esse processo que nós vivemos hoje, onde nós temos um poder público que gasta mais do que arrecada, acaba nos afetando como um todo. Isso não pode perdurar. Ao corrigir esse sistema, eu acho que nós temos só que andar para frente. Eu queria que você falasse e emitisse uma opinião aqui no programa Força Empresarial, pela sua independência, exatamente o poder público. O desequilíbrio da Previdência é o poder público ou é a iniciativa privada? Não se trata de poder público e iniciativa privada. O problema do Brasil que eu vejo é que, de uma certa forma, há desequilíbrio no setor público em relação ao privado. O que acontece? Nós temos um governo que interfere muito na economia. Nós temos instituições burocráticas que custam muito para a máquina. Você tem um parlamento que custa muito, você tem um judiciário que custa muito, e, por um outro lado, você vê que sempre ainda falta alguma coisa. Então, acho que sem planejamento é muito complicado você saber realmente a necessidade. E um dos defeitos que eu acho de todo esse processo é justamente esse orçamento engessado, onde X% é do judiciário, X% é do legislativo, X% é para isso, para aquilo. Então, acaba que o eleito pelo povo para fazer as mudanças não consegue, porque ele está amarrado em cima de um orçamento impositivo. Então, isso não é interessante. O interessante é que ele pudesse mesmo definir quais as necessidades de cada um e fazer a sua distribuição. Então, nós teríamos um executivo mais forte, nós teríamos um legislativo também mais forte, né? Acho que esse é o caminho. Então, acho que é o caminho, a oportunidade que nós temos na democracia atual de fortalecer as instituições para que a gente possa ter dias melhores. Como fortalecer as instituições, principalmente o STF, que é uma aberração, é o maior consumidor, talvez um dos maiores consumidores públicos que tem o país. Quer dizer, tem 11 ministros e gasta bilhões de reais. E aí? Aí que é o sistema, é o que eu estava dizendo em relação ao repasse das verbas. É o sistema, é um custo. Há uma estrutura, ao meu ver, extremamente exagerada. Eu acho que não é justo um parlamentar, por exemplo, ou um ministro, que seja, ter a estrutura que se tem de pessoas. É muito. Para que nós estamos de fora, é muito. Para eles que estão lá dentro, talvez, e a maioria das vezes que eu me interessei pelo assunto, pude ver, também é um acúmulo de serviço muito grande. Então, você vê que as coisas estão muito complicadas, né? É complicado você ver a justiça gratuita. Se você entra na justiça reclamando alguma coisa e se você não tem que pagar nada, então você vai entrar sempre. Então, há um acúmulo de processo que vira isso aí que vira. Nós temos uma justiça lenta e, ao mesmo tempo, extremamente desacreditada pela sociedade. A classe empresarial foi desmoralizada no país? A classe, diríamos, política, a classe empresarial, essas classes todas foram de uma certa forma afetadas com essa crise, né? Crise moral ou financeira? É crise moral e financeira, porque se tem crise moral, automaticamente terá crise financeira, porque dinheiro não aporta em porto inseguro. Para se ter dinheiro, liquidez, para se ter boa posição financeira, é necessário ter muita confiança, muita estabilidade, né? Vender muita segurança. Então, se há atritos, certamente isso reflete no crédito. Quem desmoraliza o Brasil é a classe empresarial ou o judiciário? Somos nós todos. Eu acho que desmoralizamos o Brasil. Não sabemos votar? Que não sabemos votar, de uma certa forma não sabemos votar, também pelo sistema, mas que não cobramos. Eu acho a nossa sociedade extremamente pacífica, né? Eu acho que qualquer país do mundo que tivesse uma situação do Brasil, estariam milhares de pessoas em frente ao Congresso pedindo reformas.
E isso a gente não vê. Eu acho que fizeram Brasília já pensando nisso. Vamos fazer Brasília num lugar tal, difícil de chegar, e as pessoas que lá moram vão ser tão bem atendidas que dificilmente a gente vai ouvir algum clamor do povo em relação a isso, né? Se a capital fosse no Rio de Janeiro, seria um absurdo. Fechava aquilo, fechava tudo. Então, acho que é por isso, estrategicamente, o Niemeyer pensou muito bem, o Lúcio Costa, uma cidade que não tem esquina. Agora me fala, você acha que o único caminho que nós temos hoje no país é a manifestação, é o povo sair da acomodação das suas residências, ir para a rua, reivindicar e protestar? Veja bem, não é para o Brasil, é para o mundo. Eu não conheço nenhuma sociedade que tenha mudado se não fosse pela vontade popular, só pela revolução popular, pelo querer popular, pelo querer do povo, né? Eu acho que é isso. Sem isso, nada acontece. Agora, diz que os empresários também são extremamente inteligentes, ou ele usa o caminho inverso. Ele agrada mais a classe política do que propriamente os componentes que ele tem que cumprir, ou seja, com o Estado e com o município e com a nação. Não, eu acho que, veja bem, eu não acho justo generalizar uma classe como um todo. Eu conheço os políticos extremamente competentes, extremamente preocupados em fazer o melhor. Às vezes, não se dá conta de fazer aquilo que se pretende, por N coisas, por N razões. Mas eu acho que sim, tem políticos extremamente sérios e capazes, como tem empresários sérios e capazes. Agora, é bem verdade que nós estamos num processo de apuração, onde a gente pode ver coisas que a gente jamais imaginava que poderia existir, mas está aí. Então, acho que diante de tudo isso, eu proclamo com um chamamento popular no sentido da gente mudar, exigir essas mudanças. Não é possível, com todo respeito, aqui mesmo em Goiânia, a Câmara aprovou aí outro dia, contratando mais 120 pessoas com um salário extremamente generoso, né, em cima disso. E o argumento que eu acho interessante, isso não vai custar nada para os cofres. Não vai custar por quê? Porque o orçamento deles, ele tem dinheiro em caixa, eles têm que achar uma forma de gastar esse dinheiro. Senão tem que devolver esse dinheiro no final do ano para o cofre central. Entendeu? Então, como eles recebem o que não conseguem gastar, eles começam a criar comissões, certo? E esse é o mal. Por isso que eu falo para você que o poder público, ele é o maior pecado do Brasil e, consequentemente, é mais seguro para qualquer pessoa, qualquer cidadão hoje, ter um emprego público do que da iniciativa privada. E por que isso acontece? Não, nós estamos falando assim, os empregos públicos, de um modo geral, concursos, são pessoas extremamente qualificadas, que passam e têm estruturação para isso. O grande problema que eu vejo é dos comissionados, que é autorização. Mas acontece também que, por sua vez, esses comissionados têm sido um grande problema. Vou dar um exemplo para você muito claro. Outro dia eu fui num órgão público aqui do município e eu perguntei ao chefe do departamento sobre um problema que eu tive. Que departamento? Um departamento de um órgão do município, e ele me disse da seguinte forma: doutor, o senhor me desculpa aí, mas eu estou aqui só há 30 dias, eu sou surpreendente aqui, eu fui nomeado pelo vereador tal aqui, para ocupar, não entendo muito não, mas aquela menina ali entende, ela já tem muito tempo de casa, e ela vai lhe responder com precisão o seu problema. Falei, ótimo. Aí a menina, depois passou meia hora, veio me atender, eu conversei com ela, perguntei, e ela disse que era uma concursada, trabalhava ali. Eu perguntei quanto que ela ganhava, já que ela tinha quase que 20 anos de município, ela me disse que ganhava 6 mil e poucos reais. Eu falei, ótimo. Aí, de curiosidade, ao sair, eu perguntei ao superintendente, o senhor está aqui há muito tempo? Ele, não, 30 dias. Eu falei assim, vem cá, e quanto que é esse cargo de comissionado? Ele falou assim, 14.500. Aí eu te pergunto, como pode nomear um superintendente para um órgão que não tem a qualificação de um profissional que foi concursado, que ali está, formado, ganhar o dobro? Então, você não tem estímulo dos contratados para trabalhar, porque vê que a máquina é conduzida dessa forma, sabe? São pessoas alheias ao problema, mas que são enviados ou indicados por políticos para estarem naquele local. Isso é o caos, isso corrompe todo o sistema. Então, as pessoas que estão, de uma certa forma, concursadas, elas se sentem injustiçadas, e com toda razão.
desestimulado os funcionários públicos de um modo geral. Eu acho que é preciso reaver isso urgente, requalificar essas pessoas, entendeu? E é possível, isso é possível. O setor público oferece um grande serviço? Sim, oferece grandes serviços e serviços essenciais. Qualidade? De qualidade, eu não te diria de uma qualidade excepcional, mas de uma qualidade, de uma certa qualidade. Razoável, nós poderíamos prestar muito melhor. Muito melhor. Por quê? Problemas urbanos, por falta talvez de conhecimento mesmo, por falta também, eu digo conhecimento porque... Por falta de gestão? Não, é de gestão e conhecimento, porque a falta de conhecimento leva as pessoas que estão dirigindo esses órgãos públicos à incerteza de estarem fazendo certo ou não aquilo que está inerente à sua área, à sua pasta. E o que acontece com isso? Com essa insegurança, qualquer coisa que se passa de uma denúncia, de uma coisa, de um Ministério Público, tudo aquilo é paralisado, porque ele teme isso. E então, eu acho que é preciso conhecimento para que você, ao ser questionado por órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do município, você tenha a tranquilidade de responder pelo que você faz. Então, eu acho que falta conhecimento para a equipe toca, no sentido para tomar decisões. As pessoas hoje têm medo de tomar decisões. Agora, como vai o seu querido Vila Nova? Olha, você disse muito bem, meu querido, amado, desejado e amor eterno Vila Nova. Por quê? Vai muito bem, eu acho que o Vila está numa fase muito boa, a gente está vivendo tempos modernos dentro do Vila Nova, eu acho que o Vila Nova tem tudo para se profissionalizar. Esse ano terá eleições no Vila Nova, será um ano muito rico, eu acho que vai ser uma eleição extremamente competitiva e eu vou trabalhar para que seja uma eleição harmoniosa. Eu acho que temos que enaltecer muito o trabalho do Essival que está sendo feito aí, mas é preciso também entendermos que o Vila precisa de modernidade, o Vila precisa adquirir mais credibilidade do que tem, sempre. E esse é o caminho. Então, eu quero estar mais presente do Vila Nova nesse ano. Eu queria saber, porque você disse uma frase aí, tem que ser mais profissional. O Vila não é profissional? Não, é profissional, o Vila joga futebol profissional. Profissionalmente, administrativamente. Administrativamente, sim, eu acho que profissionalizou muito, mas há muito a se fazer. Profissionalizou muito, mas há muito a se fazer. Você me falou um dia que eu acho que a solução do Vila Nova seria abrir o Vila para os grandes investimentos, para um grande investidor, seria isso? Não é que seria, essa é a única saída. É a única? É a única saída, porque se os clubes não se profissionalizarem, eles não vão conseguir sobreviverem, entendeu? Hoje você tem esses campeonatos que permitem, por exemplo, A, B, até na C, mas na A e na C você fazer um certo planejamento. Então hoje nós temos um campeonato B, de Série B, onde o Vila tem um orçamento de 20 milhões. Então é interessante, já passa a ser uma coisa interessante. Então, o que temos que dar é um suporte mais profissional a essas receitas, no sentido para que essas receitas possam ser multiplicadas. Então, você tem que ter uma categoria de base muito forte, você tem que ter um CT muito bom, você tem que produzir o craque que tem o estilo de jogo que você quer. O Vila não produz mais? Deixou de produzir, eu não estou dizendo que não produz, deixou de produzir, mas é preciso produzir. Mas mesmo assim você vê um Eric jogando no Vila, você vê o Orlando, meu filho mesmo, que joga na Espanha, está voltando, porque quer jogar no Vila. Então, o Vila, eu digo para você que Orlando? Orlando é um quarto zagueiro canhoto, tem 18 anos, 19 anos você agora, joga na Espanha desde os 13 anos, e ele volta agora em junho e falou, pai, eu quero fazer um teste no Vila Nova, porque se eu passar eu quero jogar a Copa São Paulo, é um sonho meu jogar pelo Vila, né, e principalmente jogar a Copa São Paulo. Então, qualquer clube aqui da Espanha que for assinar, eu disse que eu assino, mas só a partir de janeiro do ano que vem, porque eu quero jogar a Copa São Paulo por Vila. E se algum clube também interessar por mim, eu jogando pelo Vila, que compre o passe do Vila. O Vila, para mim, é tudo, pai. E isso para um pai, um filho que joga bola, dizer isso para um pai que é vilanovense e jogando nos grandes centros do mundo, é um orgulho muito grande. Você enche os olhos de água quando você fala do seu filho, por quê? Porque Você emociona? Assim, a vida do meu filho é uma vida interessante. Ele começou a jogar nas categorias de base do Vila Nova, no infantil, no Benjamin, né? E depois, aos 13 anos, um empresário o viu jogando, levou ele para Madrid. Ele passou num teste e nós tivemos que mudar para lá,
para ele jogar. E aconteceu uma contusão, que ele ficou quase um ano parado. Eu achei que não ia mais jogar, precisava muita dedicação, muito querer. E ele, num trabalho de fisioterapia, de às vezes de 8, 10 horas diária de fisioterapia, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil para um garoto como ele. Então, ele suportou tudo isso, agora está bem e está voando baixo. Então, quando eu falo com orgulho, porque teria todas as condições de deixar de jogar o futebol por causa dessa contusão, mas superou isso. E ele acha que tem grande futebol pela frente. Eu percebi numa colocação que você me fez, numa conversa particular, que você agora está viajando muito para o exterior, para a Arábia Saudita, está mexendo com sheik agora. E você trouxe essa pessoa aqui para fazer grandes negócios em Goiás, valorizando o estado de Goiás e, consequentemente, gerando emprego e gerando renda, porque a partir do momento que se compra aqui produtos que nós fabricamos, que nós temos, evidentemente que isso gera emprego e renda. Isso significa dizer que não seria novidade nenhuma o Vila Nova ter um investidor estrangeiro, principalmente um sheik, no Vila Nova? Olha, não tem um lugar do mundo que eu vá que eu não falo do Vila Nova, então é bem provável. Quando for uma empresa, sempre vai ter um interessado. Mas na medida que nós tivermos nosso dever de casa bem feito, um estatuto que está sendo aprovado agora, interessante, não é o ideal, mas muito interessante. A partir do momento que tivermos todas as nossas contas auditadas, aprovadas pelas empresas de primeira linha, a partir do momento que tivermos um time competitivo, eu acho isso perfeitamente possível. Eu acho que esse é o caminho. E este é o caminho que eu acho que do futuro do futebol. Você tem que estar atento aos grandes investidores do setor, porque, na realidade, o futebol é um espetáculo que as pessoas pagam para ver e elas querem ver um espetáculo cada vez mais bonito, querem ver cada vez mais profissionais dignos de estarem ali. E isso tem acontecido no mundo todo. É por isso que esse futebol é a arte. Sobre esse problema de viajar muito com os produtos de Goiás, eu naturalmente viajo muito, realmente. Eu viajo 8 vezes para o exterior no ano, morando em Madrid esses últimos 5 anos, ficou mais fácil. Mas eu vou por uma curiosidade. Sobre os produtos de Goiás, eu acho que Goiás está no olho do furacão do mundo. Por quê? Porque todo mundo quer ter produtos do agrobusiness, eu acho que é a grande preocupação do mundo, geralmente vai ser, já é, produtos com qualidade. E os produtos que são feitos em Goiás dão orgulho para qualquer um. Eu tive a oportunidade de trazer esse sheik aí que você disse aqui para conhecer. Qual é o nome dele? Esse sheik é o Rashid. Você vestiu de sheik também, né? Por quê? Eu vesti porque era uma festa e pediu para vestir, eu vesti, achei interessante. E, então é isso, eles estão interessados, coisa e tal, mas os árabes são muito espertos, eles estão interessados no agrobusiness nosso para vender para a Ásia, para fazer um intercâmbio. Então, a gente também pode vender direto para a Ásia. Na realidade, é que os produtos brasileiros estão na moda e os produtos goianos principalmente. Leonardo, eu quero te agradecer por essa entrevista e quero fazer um convite a você, para que você vá na marca do pênalti, na Fonte TV, externar todo o seu pensamento, essa nova visão, que você tem uma visão global do futebol, que você está querendo implantar dentro do Vila Nova, para que o Vila Nova seja a principal potência do Centro-Oeste brasileiro e um dos principais do Brasil. Você trabalha pensando nisso, você pensa grande, você pensa alto. E eu queria fazer um convite a você para que você fosse até a marca do pênalti e, consequentemente, externasse esses pensamentos e, evidentemente, colocasse para o telespectador, para o torcedor do Vila, conhecer como é que é. Mas o Vila não é o maior do Centro-Oeste, não? É? Eu não sei, eu não conheço outro que não seja. É na primeira ou na segunda? De quê? Divisão do futebol brasileiro. Isso é irrelevante. Primeira, segunda divisão. O importante é que ele existe, para mim ele é o maior, o melhor, é o glorioso, é tudo de bom. Em relação aí no programa, eu teria o maior prazer, eu gosto muito do Rui. O Rui jogou no Vila Nova, você sabe, centroavante, canhoto, era muito habilidoso, né? Comi muito amendoim tomando cerveja, comemorando os gols que o Rui fez. E teria o maior prazer ir lá e revê-lo, dar um abraço nele. Quando você pode ir? Eu diria para você breve. O que significa breve? Breve porque, de uma certa forma, eu tenho alguns compromissos aí
E assim que coincidir, porque Em breve significa esse ano ainda? o programa dele não é gravado, Não, é todo ao vivo. é ao vivo, então tem que ser naquele horário. Né? Que horário que é mesmo? 18h30. 18h30? Olha, Até às 19h30. é bom, eu vou lá. E lá na Avenida Rio Verde? Lá na Avenida do Rio Verde. Lá é Aparecida. É bom que é uma É uma viagem. viagem, né? É na Mas metade. você tem motorista, né? Você desce de helicóptero ou vai voo rasteiro? Não. Eu tenho uma condução muito boa, eu tenho um Gol branco, muito possante, que me dá muito prazer. Eu pensei que era vermelho. Não, eu também tenho um Gol branco e vermelho. E lá na fonte é na metade do caminho do ateliê do Ciron. Então eu vou. Seu amigo, né? Meu amigo. Então eu vou lá, que é no Buriti Sereno, e você está na Rio Verde, não é isso? Exato. Então eu vou lá. Você mexe com imobiliária, você mexe com terra, você mexe com imóvel, você sabe tudo como é Goiânia e Aparecida de Goiânia. Né? Sou um gestor de bens há 2 anos que a gente está em uma empresa atuando aqui, são mais de 100 mil imóveis comercializados. Enfim, é um orgulho muito grande ter nascido na cidade de Goiás, ser um goiano autêntico, ter vindo para Goiânia e aos 18 anos ter fundado essa empresa e estar aqui hoje. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. Esse prédio, você considera ele o mais bonito de Goiás? Eu considero sim, um dos mais bonitos do mundo, porque é um prédio que tem 31 anos, um prédio que foi feito numa época que foi considerado muito audacioso para a época, e que de uma certa forma até hoje é moderno. Você pode observar aqui a paisagem. E qual que é a tinta que foi pintada nesse prédio? Não há tinta, é só vidro. É só vidro e concreto, não há tinta. Por isso que não... De economia não se colocou tinta. Mas colocou concreto. Só concreto aparente e vidro. Leonardo, muito obrigado pela sua atenção à Força Empresarial. Nós estamos retornando, nós ficamos paralisados em função dessa crise financeira, dessa crise que assolou o país. Eu também não sou empresário tão grandioso como você, sou jornalista, mas eu estou torcendo para que essa ação do governo federal possa ser aprovada, a da Previdência, mas eu acho que não para por aí, tem que vir várias reformas para que o Brasil possa caminhar de uma maneira diferente. Verdade, caminhar sempre. Alô cidadão, alô empresário, o Sicoob Goiânia tem o mais confiável sistema cooperativo, onde o cliente tem ganho real. Você é a nossa meta. Acesse www.sicobgoiania.com.br ou então ligue 3541-3787. Sicoob, esperando você. E eu volto na próxima semana com mais Força Empresarial aqui na Fonte TV.